Boa noite, meus amados irmãos. Que Deus possa inspirar seu coração nesta noite através da palavra e através de uma história que eu quero te contar, pelo menos um pouco dela. Eu creio que a melhor pessoa para contar a história é quem viveu ela e conhece os detalhes, conhece a emoção de cada ato. Eu vou tentar contar uma história que eu não estive presente, mas da qual eu entrei de carona, talvez você também. Mas antes eu separei alguns versos da palavra do Senhor. Um está no Salmo 145, versículo 4, que diz que uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Uma geração Amém. Recebemos sempre um legado. Alguém está deixando algo na nossa vida. Assim é a nossa história. Uma geração que foi conduzida pelo Senhor e que conseguiu transferir um bastão, vencendo. Já recebemos a nossa jornada em vitória. Então, aqueles que deixaram para nós um legado. Nosso tema dessa noite é exatamente esse. Legado, o que deixar? E o texto primário nosso está lá em Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Nós vamos nos colocar de pé para ler esses dois versos, fazer um exercício. Quem sabe você pudesse fazer coro com o apóstolo Paulo nesse texto e fazer dessas palavras também as suas. Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Pai de amor e graça, obrigado pela palavra que nós lemos. E nós pedimos, ó Deus, que tudo aquilo que nós vamos compartilhar nesta noite, que o Senhor possa tirar, ó Deus, de tudo isso, aquilo que o Senhor quer edificar o nosso coração e aplicar em nossa vida. Que esta noite seja uma noite e um divisor de águas em nossa história, que esse legado da palavra do Senhor nós possamos receber e sair daqui motivados a transmitir. Rogamos tua bênção sobre isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado. Há 159 anos, exatamente hoje, que está fazendo, há 159 anos atrás, chegava na Baía da Guanabara, e na verdade ele nem pôde descer do navio no primeiro dia, mas o navio foi ancorado na Baía da Guanabara no dia 12 de agosto de 1859, há 159 anos atrás, trazendo para a terra brasileira um missionário muito jovem, 26 anos, solteiro, chamado Ashbel Green Simonton, aquele que viria trazer ao Brasil as boas novas de salvação. Não foi o primeiro, já havia um trabalho iniciante, que Simonton acabou depois assumindo alguma dessas pessoas no plantio da igreja. A história de Simonton, ela fala profundamente ao coração do jovem cristão brasileiro.
porque mostra o que Deus pode fazer por meio da juventude que tem um coração totalmente de Deus. Lendo o diário de Simon, é impossível você não chorar, não ficar impactado, porque a tônica em todo o seu diário é uma oração que ele fazia. Dá-me, ó Deus, um coração totalmente seu. Totalmente seu. Nascido 17 anos antes de 1850, ou seja, na metade do século XIX, viveu 17 anos após 1850. Morreu com 34 anos. Simon se comprometeu publicamente com o Evangelho e abraçou o ministério logo a seguir, quando foi despertado, quando tinha 22 anos de idade. Novo. Veio para o Brasil como primeiro missionário presbiteriano, com 26 anos, e morreu um mês antes de completar 35. Ele tinha o bom hábito de sempre se avaliar, e começou a escrever um diário quando ele tinha 19 anos, e parou esse diário aos 33 anos. Ele parou de escrever. Esse é o registro que se tem, está publicado pela casa editora publicadora da Igreja Presbiteriana, hoje, Editora Cultura Cristã, e disponível ainda, você consegue adquirir. Fundou o primeiro jornal evangélico do Brasil, chamado Imprensa Evangélica, em 1864. Foi o missionário pioneiro do presbiterianismo no Brasil, e mesmo vivendo pouco, deixou um legado. E essa é a nossa maior herança. Maior herança. Assim, eu quero registrar alguns fatos importantes antes de ir para as aplicações bíblicas sobre... Eu disse que eu tenho dificuldade de relatar porque eu não estava presente naquela história. Mas eu peguei algumas porções do diário de Simon. Eu queria que você prestasse atenção nelas, porque é ele falando. Anos depois, a gente pode ouvir as palavras dele. No dia 22 de janeiro de 1855, ele estava aí com seus 22 anos, exatamente completando, e diz assim: hoje faço aniversário, 22 anos. É hora de fazer reflexões morais sobre o meu aniversário. E bem, para ser honesto, devo preocupar-me em chegar aos 22 anos e estar vivendo com tão poucos propósitos. Esse era o sentimento do coração de Simon. Chegou aos 22 anos, mas não tinha um propósito na vida. Talvez muitos jovens cheguem a essa idade e não decidiram ainda o curso que vai fazer. Ou, de repente, entrou na faculdade impulsionado por uma motivação, mas não sabe o que quer ser. Ainda não decidiu sobre casamento, o que vai fazer da vida, e muitos sem muita expectativa diante das crises ainda que vive o nosso país. Ainda em 1855, no meio do mês de março, Simon, ele é extremamente impactado com algo que estava acontecendo, um avivamento. Deus está varrendo os Estados Unidos com grande avivamento, e ele registra o seguinte: nesses últimos 2 meses tem se manifestado intenso interesse religioso em várias igrejas da cidade. Isso está ocorrendo especialmente nas igrejas metodistas e luteranas, nas quais tem havido constantes reuniões nas últimas 2 ou 3 semanas, e grande número de pessoas têm se confessado pecados diante de Deus. Esse é um movimento diferente. Um avivamento extremamente espiritual estava acontecendo. E ele registra, em nossa igreja, a presbiteriana, onde ele estava frequentando, vários se uniram à comunhão nas últimas 2 reuniões. E nesta semana, há reuniões todos os dias, todas as noites. Amados, o avivamento começou, o povo começou a orar, a igreja não fechou mais. E isso foi acontecendo no país inteiro. Você lendo o avivamento da era moderna, você vai ver o que aconteceu nos Estados Unidos quando ele foi varrido. E a transformação industrial, o progresso americano acontece exatamente debaixo de um grande avivamento. Os Estados Unidos é o que é hoje, porque tem a mão de Deus abençoando aquele povo
que levou o evangelho para o mundo todo depois. Para você ter um pouco de noção do que estava acontecendo. E diz ele que começou também na igreja presbiteriana. Ele disse, olha, anteontem convidaram-se os interessados na salvação da própria alma, ou seja, o pregador deve ter feito um desafio, que quisessem conversar sobre o assunto e ficar mais tempo. E um bom número ficou. Ontem, novamente, foi feito o convite e considerei meu dever ficar, juntamente com mais umas 20 pessoas. E dizia ele, é um passo importante, e creio um passo na direção correta. É um assunto importante, infinitamente mais importante que qualquer outro que atrai a nossa atenção. Meu objetivo, quando permaneci, foi principalmente fazer a declaração pública de minha intenção de colocar-me ao lado do Senhor e abafar o orgulhoso e teimoso coração que me impedia de fazê-lo. Simon estava recebendo o evangelho naquele avivamento e a graça irresistível estava invadindo sua alma. E ele registra no seu diário a sua experiência de conversão, de que aquele movimento que acontecia em sua cidade, de pessoas confessando pecados, ele foi atraído a estar nesses encontros, e num desses encontros o evangelho alcança o seu coração. E ele diz assim, olha, resolvi na força de Deus prometida marchar em frente e me esforçar para servi-lo, brilhe ou não a luz em meu caminho. Vou confessar diante dos homens meu desejo e resolução de abandonar o mundo e procurar participar do sangue expiatório do Salvador. No dia 13 de março, 3 dias depois, ele vai dizer que nos encontros que estavam havendo naqueles cultos, muitas pessoas mais se juntaram ao Senhor. E ele, num grupo de 32 pessoas, dos quais só havia, diz ele, 2 homens, 2 rapazes. O Wilson, um rapaz que ele cita, e ele. 30 mulheres haviam se convertido no mesmo dia que Simon. Ainda em março, ele está numa crise, ele diz assim, olha, ainda não aconteceu grandes mudanças em mim. E no diário você registra o que é verdade, é a impressão que você tem sobre sua vida, as decisões que você está tomando. Ele diz assim, olha, não sinto o coração transformado, nem descubro novas verdades. Estou procurando Cristo, mas ainda não consegui achá-lo, apesar da sua palavra declarar que Ele está bem perto para ajudar. E Ele me parece um Deus distante, que não tem conhecimento, nem se preocupa com a minha situação. Isso é uma incredulidade tal, que somente o seu Espírito pode superar. Mas apesar de eu não conseguir demonstrar nem arrependimento, nem fé, ainda estou encorajado a ter esperança de clemência, pois Jesus é o autor e consumador da fé. E exaltado para dar arrependimento aos que o buscam. Minha esperança é que a salvação é inteiramente de graça. Nenhuma condição me é imposta. Tudo é um dom gratuito. Deus está operando na vida dele, ele está em choque. Algo está acontecendo. No mês de abril, ele está se rendendo ao Salvador, em profundo quebrantamento. Eles não têm aquela aflição mental que muitos experimentaram pela consciência do perigo, nem fortes sentimentos de remorso pelos meus pecados, nem emoções profundas de gratidão ao Salvador por suas misericórdias e bondades, evidentes no plano de salvação, nem a certeza de que Ele será o meu Salvador. Mas ainda assim, não sou indiferente. Nem estou destituído de um profundo interesse por essas questões. Sei que sou um grande pecador, com justiça exposto à ira de Deus. Sinto que nada posso fazer para salvar-me dessa ira. Renuncio a toda esperança em qualquer nome ou caminho, exceto o nome e o sangue de Jesus Cristo. E se conheço meu coração, sou sincero no desejo de devotar-me ao seu serviço. Sabe que não apenas está rendendo-se a Cristo, mas está dizendo... E eu quero trabalhar por Ele. Eu quero trabalhar pelo Senhor. Uma coisa, porém, posso fazer e tento fazer diariamente no meio de todas as dúvidas e perplexidade. Afastar o olhar de mim mesmo e voltá-lo para as promessas de Deus e para a oferta gratuita do Evangelho. E pedir em oração o prometido auxílio do Espírito Santo para me guiar a toda verdade. No dia 3 de maio daquele ano, Simon é examinado pelo conselho da igreja com outros 21 jovens e dizer que a reunião foi solene, é uma decisão muito séria e talvez a gente tenha tido essas mesmas experiências
esses anos todos de ministério, examinando pessoas para ser recebidos por profissão de fé e batismo, a seriedade que a igreja presbiteriana tem ao receber novos membros, se os mesmos possuem a devida convicção da decisão tão importante que estão tomando, para não levarem o evangelho à bancarrota de qualquer maneira. E ele passa a relatar que ele orou muito antes sobre essa decisão, e disse assim, olha, depois de muitas dúvidas sobre a autenticidade de minha decisão e de veementes orações a Deus para que me oriente, decidi não procurar mais obter o conforto ou a evidência clara da minha aceitação por Cristo, olhando para a minha própria estrutura ou sentimentos, mas colocar a minha confiança na palavra simples das Escrituras e me esforçar para cumprir o meu dever com base no auxílio prometido do seu Espírito Santo. 3 dias depois, ele está perante a congregação para professar sua fé em Jesus. E disse assim, hoje é domingo. Eu e mais 22 pessoas fizemos aliança pública com Deus. Para ser no seu tempo, fiz uma aliança pública com Deus para ser seu no tempo e na eternidade. Aliança essa que jamais deverá ser rompida, fruto da imerecida graça de Deus. E diz ele que chegou a essa decisão diante de muitos desalentos, dúvidas, mas que agora todas elas desapareceram diante da realidade da cruz. E no dia, ele disse que assumiu um compromisso com Deus. O seguinte compromisso, e ele registrou no diário, para não se esquecer, para sempre ler a decisão que ele tomou com Deus. Diz ele, primeiro, professei arrependimento por minha vida passada e me empenhei em renunciar a cada pecado público ou secreto. Essa foi a decisão do nosso missionário. Segundo, deliberei no temor a Deus a cumprir todos os deveres expressos em sua santa palavra e estudar essa palavra em oração sincera para que seja guiado ao bom entendimento dela. Terceiro, renunciei a qualquer outra esperança de segurança e declarei minha confiança na livre e imerecida graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Quarto, assumi os votos feitos por meus pais quanto a mim em minha infância, para ser do Senhor. Os pais de Simon eram crentes e haviam dedicado o filho ao Senhor. E fazer de seu serviço o supremo objetivo da vida. Esta é a minha aliança. Em junho desse ano, Simon, de 1855, ele foi para o seminário em Princeton, começou o seu curso, porque Simon não apenas recebeu o Evangelho. No dia da sua conversão, ele tinha a convicção do seu chamado, onde ele iria gastar sua vida. E em outubro daquele ano, dia 14 de outubro, o Dr. Charles Hodge, um dos professores do seminário, um doutor em teologia, um pastor abençoado, que tem escritos até hoje, que você pode ainda achar ainda nas bibliotecas, diz que pregou um sermão. E Simon ficou desafiado quanto à obra missionária fora do seu país. Apesar de que, olhando para a realidade de seu país na época, havia muita carência de pregar o Evangelho, Simon ficou entusiasmado em dedicar sua vida em outros lugares. E diz que a partir de então ele começou a juntar informações missionárias, conhecer o desenvolvimento missionário pelo mundo, e ainda naquele ano ele tomou a decisão que seria missionário. Trabalhou uma época como colportor, vendendo livros, bíblias em diversos lugares para se sustentar, e diz que depois desse tempo, o coração dele continuava apaixonado por missões. No dia 25 de novembro de 1858, ele enviou a sua carta à Junta Missionária Americana, desejando vir para o Brasil como seu missionário. Foi então quando ele foi nomeado missionário para vir à terra brasileira. Simon não teve muito tempo, por exemplo, de preparo dentro da igreja local, de se estruturar,
de estudar muito o campo, porque as decisões deles foram sendo conduzidas pelo Eterno, e o tempo de Deus para o Brasil era urgente. Às 9h30 do dia 18 de junho de 1859, Simon embarca rumo ao Brasil, deixando os seus filhos em terra firme. Solteiro, viagem, diz o texto no seu diário, transcorreu em paz. Diz que ele vai enchendo o diário que ele lê, ele conversa, ele observa, ele troca conversa íntimas com alguns trabalhadores do navio, trocando sobre assuntos familiares. E no dia 28 de julho, ele tinha passado da metade do caminho da viagem, ele já estava no hemisfério de cá. Essa viagem longa poderia ter sido encurtada, quase que o navio se choca com outro navio durante o percurso, um acidente, Deus o livrou. E 36 dias depois, não vendo terra alguma, o navio para numa ilha chamada Fernando de Noronha. Você conhece? Ele achou um lugar bastante bonito. Diz que durante a viagem ele leu metade da obra de Shakespeare. E no dia 9 de agosto, uma quinta-feira, Simon conseguiu avistar o Pão de Açúcar, mas não havia vento suficiente para trazer o barco para a beirada. Então ficaram 3 dias à espera praticamente de ancorar. No dia 12 de agosto, sim, ele chega ao Brasil, o navio faz suas manobras. E no mesmo dia, às 14 horas, diz que ele se apresenta ao comandante do navio. Às 17 horas, ele conhece outras pessoas. E no domingo ele dirige o seu primeiro culto aos que estavam a bordo do navio, e todo o povo ouviu com atenção. A partir daí, diz que ele buscava sempre oportunidade, e ele ficou algum tempo dentro do navio para poder sair, oportunidade para anunciar o Evangelho. Ele não teve tempo de aprender a língua portuguesa, então ele chegou no Brasil, hablando nada de português, nada. Somente o inglês. E ele começa agora a querer aprender a reconhecer a nossa cultura. No dia 2 de dezembro, ele já tinha progredido, já conseguia ter, ou seja, dentro do próprio ano, já conseguia se comunicar. No dia 22 de abril de 1860, ele realizou a primeira escola dominical da sua casa, o primeiro trabalho em português. E ele começa a receber notícias que o seu cunhado, pastor Alexander Blackford, casado com a sua irmã Linda, estão vindo para o Brasil. Vão ser missionários também no Brasil. Só que demorou muito o navio para chegar, ele achou até que eles tinham morrido em algum acidente, algum naufrágio, que era muito comum naquela época. Demorou 90 dias a viagem dele, mais do que o dobro da viagem de Simon. Mas enfim, chegaram no meio e eles começam a apoiar o trabalho no Brasil. Em 1860 ainda, diz que ele passa sérias dificuldades financeiras, a base missionária não consegue mandar mais sustento, o nosso missionário fica largado um tempo aqui. Em 1861, ele vem a um município, a um porto chamado Santos, os cabidas que chegaram da América, da evangelização aqui, e ele fazia 28 anos. Ele esteve aqui, esteve em Sorocaba, Itapetininga, Itu, Campinas, depois voltou para o Rio de Janeiro e começou a dar aulas de inglês e português, onde já estava um fenômeno. 1861. Ele tinha o objetivo de aproximar as pessoas brasileiras a fim de convidá-las para esses estudos bíblicos dominicais. Simon relata que realizava